mistério da vida fascina a todos. Quem somos? De onde viemos? Estamos sozinhos no universo? Como um planeta tão perfeito foi se formar no nosso sistema solar? A Terra tem condições tão específicas para a vida que até parece um milagre. A abundância de água em estado líquido, as características anômalas da água, que fazem com que os lagos congelem primeiro na superfície, o resfriamento do magma, a formação dos solos, o surgimento das primeiras bactérias, o advento das algas e plantas, que alteraram todo o ambiente, capturando carbono e liberando oxigênio. O ambiente não é o cenário dos acontecimentos dos animais, como nós humanos. O solo é vivo, assim como as plantas. A natureza nos permeia. Nós somos natureza. As plantas, no seu tempo, constroem e transformam os ecossistemas. A fronteira entre o orgânico e o inorgânico é tênue. Os elementos químicos que um dia foram estrela já podem ter sido você e hoje podem estar em uma planta ou bactéria após ter passado pelo seu trato digestivo e ser excretado do seu corpo. Ao longo da história da humanidade, tentamos de várias formas entender o ciclo da vida. Viver implica em morrer. A impermanência é uma verdade e a transformação uma constante. E o ciclo da vida se assemelha muito ao ciclo da matéria orgânica. Orgânico é a matéria formada por cadeias de carbono. Tudo que é vivo é orgânico e por isso possui um metabolismo que um dia cessará. Nós, seres humanos, somos habitados por uma infinidade de bactérias, fungos e protozoários. Seres invisíveis a olho nu, que se ocupam de transformar a matéria para se alimentarem, realizando funções ecológicas fundamentais. Imaginar um mundo sem germes seria imaginar um mundo sem vida. O tempo e os micro-organismos não perdoam ninguém. Tudo que é orgânico e natural se decompõe. Criamos várias formas de retardar os efeitos do tempo, seja com cremes, conservantes ou com frio. Experimente deixar um bife fora da geladeira por 3 dias no verão. Você vai sentir logo o mau cheiro, o escurecimento, o surgimento de moscas e outros vetores, sem contar os seres que você não vê, como bactérias, fungos e protozoários. Um osso pode demorar bem mais que a carne, mas uma hora ele também se dissolverá. Poucas coisas nos causam mais nojo do que a putrefação. Uma carne cheia de vermes e o chorume infestando todo o ambiente com mau cheiro. Mas você sabia que nem toda decomposição tem que ser nojenta desse jeito? Com relação ao orgânico, é importante que você arrume um balde ou alguma vasilha com tampa. E tem que estar bem tampado, porque a gente não pode deixar com que a mosca pouse no seu resíduo, para não gerar larvas. O resíduo orgânico, quando está numa temperatura ambiente, ele aguenta uma semana fechadinho, sem feder. Então, é bom você fazer um manejo semanal. Então, encheu. Aqui em casa, a gente enche um balde de 15 litros toda semana. Então, uma vez por semana eu alimento a minha composteira. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
O papel ou papelão podem voltar a ser papel e papelão, assim como o plástico, o vidro e o metal. É importante que no lixo reciclável você mantenha ele seco e com a menor quantidade de volume possível. Então, amasse as embalagens e deixe em um lugar coberto, para não pegar chuva. O rejeito é aquele resíduo muito sujo, com gordura, máscaras de proteção individual e às vezes se você não faz compostagem com carne e alimentos gordurosos, então você coloca nesse lixo também. Além disso, aqui vem fraldas, o lixo do banheiro e bitucas de cigarro e essas coisas. Mas até a bituca de cigarro já estão achando formas de fazer uma reciclagem. Cuidar de uma composteira é como cuidar de um ser vivo, ou como na química a gente chama de reator. Para cuidar desse ser vivo, você vai ter que se atentar a 4 fatores principais. São eles: temperatura, umidade, relação carbono-nitrogênio e pH. Na temperatura, algumas formas de compostagem têm uma fase termofílica. Nessa fase, você deve acompanhar se a temperatura não se eleva para além de 65 graus, que pode haver perda de nutrientes. Então, se estiver muito quente, você deve revirar a composteira. Com relação a ela estar com uma temperatura muito baixa, isso pode fazer com que a compostagem demore para acontecer. Nesse caso, recomenda-se colocar mais resíduos orgânicos úmidos. O segundo fator é a umidade. A umidade você deve acompanhar. Se a composteira estiver muito seca, ela também vai demorar. Se a composteira estiver muito úmida, ela pode começar a gerar mau cheiro por ter zonas anaeróbias, sem oxigênio. Nesse caso, você deve revirar também. Se a sua composteira ela não permite revolvimento, você deve pensar uma forma para aumentar a aeração dela. O terceiro ponto é a relação carbono-nitrogênio, ou seja, é o equilíbrio que você vai fazer entre a matéria orgânica seca e a matéria orgânica úmida. A matéria orgânica seca contribui com carbono e a matéria orgânica úmida contribui com nitrogênio. Veja na nossa cartilha como equilibrar esses elementos. Por fim, o pH é uma questão que você deve se preocupar caso você faça muito suco de laranja, como por exemplo restaurantes ou creches. Nesse caso, você tem um resíduo mais ácido, então pode ser que você tenha que fazer um processo de calagem. A apostila pode ser encontrado nos canais da Compô Compostagem Comunitária. Siga-nos nas redes.